Olá, pessoal! Olá, pessoal! Olá, pessoal! Empolgação aqui de quem está comigo nessa aula de questões. Nós estamos continuando a aula passada porque, por culpa aqui desta professora, que coloquei algumas questões bastante agressivas, nós gastamos muito tempo para responder muitas questões. Nós respondemos 28 questões na aula passada e nessa aula nós vamos responder 22 questões, ou seja, as 50 questões ficaram divididas em dois momentos, né? Não reparem minha tosse, que eu já estava, gripada na época, continuo, mas tudo vai dar certo. Então, vamos lá continuar essas questões de direito previdenciário. Tem muita novidade nessa aula, vem chegando, abre o caderno que a gente vai falar muita novidade. Nós vamos trazer questões que estão desatualizadas, mas eu vou colocar o gabarito correto, já com a redação de medidas provisórias que estão em vigor. Vou contar para vocês alterações em processo administrativo interno do INSS, questões que foram super cobradas no último concurso, mas estão alteradas pelo decreto 10.410. Então, tem muita novidade de questões nessa aula, das questões dessa aula. Abram um caderno para vocês irem anotando, tá? Então, 1, 2, 3 e já valendo. Sejam bem-vindos. Deixa eu ver quem tá aqui. Oi, Erasmo. Então, Erasmo é a continuação da aula passada. Oi, Graciane. Oi, Wagner. Oi, Marlene. Então, vamos lá, galera. Adriano, Soriana, todo mundo acordado? Espero que sim, né? Espero que sim. Então, 1, 2, 3 e já valendo. Comigo na tela. Maria de Fátima, empregada de confecção de roupas, após 15 anos de prestação de serviço, ajuizou, em razão de acidente do trabalho de que fora vítima, dado que a empresa não adotou medidas legais de segurança do trabalho, ação judicial no Juizado Especial Federal, com o objetivo de reverter decisão do INSS que lhe negara a concessão de auxílio-doença, por não ter ela cumprido o período de carência exigida para o benefício. Considerando essas situações hipotéticas, assinale a opção correta à luz da legislação previdenciária vigente. Vamos conversar aqui. Primeira observação. A Maria de Fátima, ela tem 15 anos como empregada de uma empresa. Primeiro, ela cumpriu carência para o auxílio-doença? Sim, porque, regra geral, a carência para o auxílio-doença é de 12 contribuições mensais, exceto acidente de qualquer natureza, doença do trabalho ou profissional e doença grave. Nesse caso específico, ela nem precisaria ter cumprido a carência. Por qual motivo? Foi um acidente do trabalho. Então, ela podia ter um dia de emprego, moço da empilhadeira do passatempo recheado. Podia ter um único dia no emprego, que ainda assim ela teria direito a esse auxílio-doença, tá? Outra observação importante, o INSS foi lá, pronto, negou. O INSS faz, de vez em quando faz isso, né? Umas pequenas lenhas. E ela ingressou com uma ação na justiça para conseguir ter direito a esse benefício. Aqui a gente tem que ter muito cuidado. Regra geral, quando o INSS nega algum tipo de benefício previdenciário e o segurado tem que recorrer ao Poder Judiciário, esse recurso, essa ação, ela vai ser ajuizada na Justiça Federal. Então, regra geral, quando um segurado quer solicitar um benefício previdenciário à Justiça, porque o INSS negou a competência da Justiça Federal. Então, primeiro, Justiça Federal. Só que, nesse caso específico, por se tratar de acidente do trabalho, a competência vai ser na Justiça Estadual. Então, essa Maria de Fátima, ela deveria ter entrado na Justiça, lá na Justiça Estadual contra o INSS, porque no caso específico de acidente do trabalho, a competência é da Justiça Estadual. E se ela, Maria de Fátima, quisesse uma indenização contra o empregador dela por motivo desses acidentes de trabalho? Aí seria a Justiça do Trabalho. Então, o que vocês vão anotar agora no caderno de vocês? Um resuminho de 3 linhas só, que vai resolver qualquer questões que envolva essa questão de indeferimento de benefícios no INSS e solicitação do benefício judiciário na Justiça. O que vocês vão anotar? 3 linhas. Regra geral. Benefício indeferido no INSS, o segurado entra na Justiça Federal. Exceção, se for acidente do trabalho, o segurado deve entrar na Justiça Estadual contra o INSS. Se o segurado quiser uma demanda contra o empregador, a Justiça é a Justiça do Trabalho. Então, 3 linhas que resumem todos esses casos de ações judiciais. Então, vamos para as assertivas.
Letra A. O pedido de benefício por Maria de Fátima não obedeceu a requisitos fundamental estabelecido pela legislação previdenciária para a concessão do auxílio-doença, qual seja a comprovação da qualidade de segurado. Por essa razão, a ação deve ser extinta sem julgamento de mérito. Errado, ela estava sim na qualidade de segurado, tanto que ela tem mais de 15 anos de serviço na empresa. B. Maria de Fátima deveria ter ajuizado sua ação perante a Justiça do Trabalho, dado que, na condição de responsável pela ocorrência do acidente de trabalho, pois não adotou as medidas legais de segurança e saúde no trabalho, a empresa deve arcar com pagamento do auxílio-doença. O que acontece? A questão está errada. A letra B está errada por quê? Como a Maria de Fátima ela quer receber o benefício previdenciário que foi negado pelo INSS, nesse caso, por ser acidente do trabalho, ela vai entrar na Justiça Estadual contra o INSS para receber o auxílio-doença acidentário. Agora, lembra da nossa última aula? Quem não está acompanhando, toda segunda-feira nós temos aulas aqui de direito previdenciário ao vivo. E a nossa última aula foi sobre auxílio-doença e falamos também de acidentes do trabalho. Eu comentei com vocês que quando a empresa não arca devidamente com os equipamentos de proteção individual, não garante aos seus trabalhadores um ambiente bacana de trabalho seguro, próprio, e causa eles, e por esse motivo existem diversos acidentes do trabalho, e o INSS consequentemente vai ter que conceder benefícios acidentários, o que o INSS pode fazer? Entrar com uma ação regressiva contra a empresa. O INSS pode cobrar a empresa todos os benefícios que foram concedidos em virtude daqueles acidentes que a empresa não atuou da forma correta. Nesse caso, a ação do INSS contra a empresa também vai ser na Justiça Federal. Tá ok? Só pra gente relembrar, não foi isso que perguntou a questão, mas já para você anotar no caderno de vocês, é possível ação regressiva do INSS contra a empresa causadora do dano, aquela empresa que não agiu corretamente com os seus trabalhadores. Então pode o INSS cobrar os benefícios que foram pagos dessa empresa. Ele vai cobrar através da Justiça Federal. Letra C. Apresenta-se correta a decisão do INSS, dado que o cumprimento de carência é requisito fundamental para os segurados que façam jus ao benefício por incapacidade previsto no RGPS. Errado. Nesse caso não tem carência porque foi acidente. Letra D. O Juizado Especial Federal não tem competência para processar e julgar a ação ajuizada por Maria de Fátima, visto que os litígios medidas cautelares relativos a acidente do trabalho são de competência da Justiça Estadual. Letra D, questão correta. Então, são de competência da Justiça Estadual. Letra E. A ação ajuizada por Maria de Fátima deverá ser extinta sem julgamento do mérito, uma vez que ela deveria ter esgotado o procedimento administrativo recorrendo contra a decisão do INSS junto ao Conselho de Recursos da Previdência Social. Pessoal, uma outra questão muito interessante aqui que a gente tem que abordar nessa questão. Então, o gabarito já foi letra D, tá? Já sabemos que o gabarito é letra D, mas vamos conversar rapidinho sobre essa letra E. Pergunto a vocês, é necessário esgotar a instância administrativa para só depois recorrer ao Poder Judiciário? Imaginem só, você foi lá e solicitou seu benefício de auxílio-doença negado pelo INSS. Você tem que recorrer necessariamente, administrativamente, no INSS, para só depois solicitar o benefício na Justiça? Não. Nesse caso, não. Tá? Então, se o seu benefício previdenciário, você solicitou um benefício previdenciário lá no INSS, o INSS não concedeu. Imagine se você depende para se alimentar daquele valor que vai ser pago pelo INSS a título de benefício previdenciário. Você não tem condições, você vai morrer de fome, você não tem parente, você não tem ninguém para te ajudar. Você vai ficar esperando as decisões administrativas do INSS, que muitas vezes, em função de toda essa falta de servidores, pronto, falei, tem demorado muito, ou você pode entrar imediatamente no Poder Judiciário? É possível, sim, ingressar imediatamente no Poder Judiciário, tá? Então, essa também torna errada a assertiva E. Então, nosso gabarito foi letra D. Letra D. Então, tá aí, ó. Ação proposta pelo acidentado contra o empregador, Justiça do Trabalho. Ação proposta pelo acidentado contra o INSS, nesse caso de acidente do trabalho, Justiça Comum Estadual. Ação proposta pelo acidentado contra o INSS, pleiteando outros
outros benefícios que não seja acidente do trabalho, Justiça Federal. Nos casos de acidente de trabalho, competirá à Justiça Comum Estadual a apreciação das ações regressivas propostas pelo INSS contra empresas negligentes. Então, para tudo, pessoal, vocês já anotaram 4 itens do caderno de vocês. Primeiro, regra geral, ação do segurado contra o INSS na Justiça. Justiça Federal. Se for acidente do trabalho, Justiça Estadual. Se for ação do empregado contra o empregador, Justiça do Trabalho. E a ação do INSS contra a empresa. Lembra que eu falei com vocês? Ação regressiva. Estudo da nossa última aula de segunda-feira. Quem não viu, venha na próxima segunda-feira que tem muita fofoca bomba. Essa ação regressiva do INSS contra a empresa, que causou acidentes de trabalho ali a seus trabalhadores por não agir corretamente, por não fornecer o EPI necessário, essa ação vai ser na Justiça Federal. Federal. Então, 4 itens anotados no caderno de vocês. Assertiva, ela vai estar errada porque, olha só, compete a Justiça Comum Estadual? Não, é a Justiça Federal, porque é a ação do INSS contra a empresa. Tá? Então já tá tudo anotadinho no caderno de vocês. Compete à Justiça Comum dos Estados processar e julgar as ações acidentárias, as propostas pelo segurado contra o INSS, visando a benefício e aos serviços previdenciários correspondente a acidente do trabalho. Se for acidente do trabalho, correto, é a Justiça Estadual. De acordo com a jurisprudência do STF, jurisprudência, o beneficiário que recebe aposentadoria por tempo de contribuição do INSS e complementação de aposentadoria de entidade privada, de previdência privada, não tem interesse processual para ajuizar a ação contra o INSS pleiteando revisão da sua aposentadoria. Fala, professor, eu não entendi nada, me conta isso aqui, vamos refletir. Pessoal, aqui a gente nem precisa saber de jurisprudência pra gente raciocinar, que é o seguinte. Imagine o meu caso lá no futuro, quando eu tiver velhinha, rugas, capenga, aquela coisa toda. Enfim, eu vou estar aposentada pelo INSS porque eu sou empregada pública seletista. Então, eu vou me aposentar pelo INSS. Só que eu também tenho minha complementação de aposentadoria privada, que é a FUNCEF, que é a dos empregados da Caixa Econômica Federal. Então, ou seja, eu vou ter 2 aposentadorias. Eu vou ter a aposentadoria do INSS e aquela aposentadoria de complementar privada que eu pago, né? Que eu recolho todos os meses ali em paralelo. O que a questão está te falando? Como eu vou ter 2 aposentadorias, se o INSS me conceder a aposentadoria errada, por exemplo, eu pago, enquanto eu entrei na Caixa, eu pago a vida inteira com base no teto da Previdência. Só que o INSS foi lá e me concedeu uma aposentadoria de 1 salário mínimo, ou seja, não está correto porque eu sempre paguei com base no teto. A questão está falando o seguinte, olha só, moça, como você recebe 2 aposentadorias, a do INSS e a complementar privada, fica quieta e aguenta. Você não pode entrar com uma revisão da sua aposentadoria do INSS porque você já tem 2. Então fica quieta aí. Tá certo, pessoal? Isso é justo? Isso é correto? É óbvio que não. Eu posso ter trocentas aposentadorias. Imagine que eu fosse servidora pública ao mesmo tempo empregada de carteira assinada no regime geral de previdência social, ao mesmo tempo recolher para 2 outras previdências complementares privadas. Nossa senhora, eu tô muito aposentada. Ainda que eu tivesse trocentas aposentadorias, eu poderia sim recorrer contra aquela decisão do INSS que não foi correta, né? É contraditório e ampla defesa, devido ao processo legal. São fundamentos basilares do artigo 5º da Constituição. Então, essa questão está totalmente errada. Questão errada. Nem vou ler os comentários que eu já comentei com vocês. Em cada um dos itens seguintes, é apresentada uma situação hipotética acerca de regras legais que tratam da solidariedade do âmbito da Seguridade Social seguida de uma assertiva a ser julgada. Pessoal, essa questão aqui é bem complicadinha, bem difícil, porque como eu disse a vocês, eu optei nessas últimas aulas de questões, trazer questões que são um cantinho da legislação, em que muitas vezes em aulas nós não chamamos atenção porque não são tão importantes assim. Mas tudo que está escrito, que está expresso na legislação, pode cair na sua prova. Tá aí a importância, inclusive, de ler a literalidade da Lei 8.212 e da Lei 8.213, mesmo que elas estejam
defasadas, tá? Para isso é necessário assistir a aula, conhecer a matéria e depois partir para a legislação, porque tem que ler a lei seca. Essa é uma questão de literalidade da lei. O candidato, ele teria que ter lido algumas vezes a legislação para fazer, porque professor não te conta isso aqui na sala de aula. Eu tô te contando, eu mereço um abraço. Eu estou te contando nessa aula de questões, mas é o tipo de coisa que a gente não menciona, tá? Então, vamos lá comigo na tela. Embora integrantes do mesmo grupo econômico, duas empresas vinculadas a segmentos empresariais distintos foram acionadas judicialmente para o pagamento das dívidas previdenciárias de uma terceira empresa, também pertencentes ao mesmo grupo. Nas contestações que apresentaram, as duas empresas suscitaram preliminar de ilegitimidade passiva de causa, aduzindo que as pessoas jurídicas não se confundiam com seus respectivos sócios e que não tiveram qualquer ingerência na gestão de empresa devedora principal. Nessa situação, à luz da legislação aplicável, as preliminares serão rechaçadas com o consequente reconhecimento da responsabilidade solidária das duas empresas. Então, com a consequente reconhecimento da responsabilidade solidária das duas empresas. Vamos entender isso aqui, pessoal. Você fala assim, nossa, mas muito termo jurídico. Aí você vai falar assim, nossa, mas professora, as últimas questões foi só de questão de justiça. Pessoal, deixa eu te contar uma fofoca bomba. Atualmente, existem servidores do INSS designados só para atender advogados. Então, você vai orientar o advogado. Sabe por quê? Qual que é a verdade da vida? Quem entende mesmo de direito previdenciário, quem entende mesmo de rotinas administrativas e até mesmo algumas processuais, é o servidor do INSS, tá? Muito advogado não entende o funcionamento, então vocês que vão orientar. Por isso aquelas questões de competência da justiça, além do que é matéria de prova. Enfim, nesse caso é o seguinte, tem duas empresas que são do mesmo grupo econômico. Pergunto a vocês, se o empregado trabalha para um grupo econômico formado por duas empresas, ele vai demandar quem? Essas empresas, quem que vai ter competência, quem que vai ser responsável por pagar as contribuições previdenciárias? Pergunto a vocês, são duas empresas de um mesmo grupo econômico, quem que vai pagar as contribuições previdenciárias? As duas. As duas, elas vão responder solidariamente. Tem como você falar assim, não, só aquela empresa tem que pagar, não, só aquela... Não, elas não fazem parte de um mesmo grupo econômico, então elas vão ter a chamada responsabilidade solidária. Muito embora a questão ela seja difícil, assim, a redação seja mais trucada, uma redação mais processual, se você parar para raciocinar, você consegue identificar. Opa, eu trabalho para um grupo econômico que são duas empresas juntas. Quem que vai recolher minhas contribuições previdenciárias? Qualquer uma delas, a competência é das duas, tá? A competência é das duas, ou seja, responsabilidade solidária entre essas duas empresas. Então, questão correta. As empresas que integram o mesmo grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta lei. Características do grupo econômico quando duas ou mais empresas estiverem sob a direção, o controle ou a administração delas, compondo o grupo industrial, comercial e de qualquer outra atividade econômica. As empresas que integram o grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si, solidariamente, para obrigações previdenciárias. Então, as duas respondem para obrigações previdenciárias, tá? Considere que um auditor fiscal constate que determinado segurado, contratado como trabalhador avulso, preenche as condições de relação de emprego. Nessa situação, o auditor deverá ingressar na Procuradoria do INSS com uma ação judicial, visando desconsiderar o vínculo pactuado e, consequentemente, efetuar por decisão judicial o enquadramento como segurado empregado. Você fala, professora, eu não entendi nada, o que é isso? Antes de mais nada, a gente tem que entender aquela parte básica aqui do direito previdenciário, que é o seguinte. O INSS, Autarquia Previdenciária Federal, pessoa jurídica de direito público, para a qual vocês vão prestar o concurso público e serão servidores, me contem depois as fofocas, que era um sapato, brincadeira à parte. É competência do INSS conceder os benefícios previdenciários. Então, o INSS, atualmente, apenas concede os benefícios previdenciários. Agora, a competência pela arrecadação é de quem? É de quem?
Quem arrecada as contribuições previdenciárias necessárias para a futura concessão de benefícios previdenciários? Quem arrecada? Receita Federal do Brasil. Lembram disso? Desde 2007. Essa competência, então, pela arrecadação, fiscalização, para saber se as empresas estão recolhendo devidamente as contribuições previdenciárias da Receita Federal. Isso é feito através de um auditor da Receita Federal, que também vem em concurso por aí, quem quiser fazer, tá aí chegando também. Enfim, nesse caso, pessoal, se o auditor fiscal chega lá na empresa, o indivíduo estava registrado como trabalhador avulso, mas na verdade ele verifica que o indivíduo é um empregado. Pergunto a vocês, o que vocês acham que é mais benéfico para o indivíduo? Ser um trabalhador avulso ou ser um segurado empregado? Gente, pessoal, trabalhador avulso tem recolhimento de fundo de garantia, por exemplo? Não. Trabalhador avulso é aquela questão da eventualidade, né? Segurado empregado tem a subordinação e a não eventualidade, além de receber um fundo de garantia, que é um negocinho bom. É um negocinho bom se você é dispensado sem justa causa. Então, o auditor fiscal verificou que aquele indivíduo não era avulso, ele era empregado, ou seja, melhor para ele. Então, a gente vai ter que adequar algumas questões aqui, alguns recolhimentos. Nesse caso, como o auditor fiscal, através da Receita Federal, que fiscaliza as contribuições previdenciárias, que fiscaliza todas as contribuições, verificou essa situação, o que a Receita Federal tem que fazer? Ela vai entrar na justiça, igual falou? Vai lá na procuradoria do INSS avisar para entrar na justiça contra a empresa? Não. A Receita Federal vai dar início a um procedimento administrativo interno de cobrança desses valores daquela empresa. Né? Vai ser lavrado um auto de infração, vai levar dentro da repartição pública e vai ter início ao processo administrativo. Tanto que aqui a gente estuda aquela matéria de prescrição e decadência das contribuições previdenciárias. Lembram disso? Que temos prescrição e decadência do benefício, mas temos prescrição e decadência das contribuições. Então, verificou a situação, o auditor da Receita lavra um auto de infração, dá início ao processo administrativo para cobrar administrativamente aquelas contribuições previdenciárias. Se ao final a empresa não paga e se é um valor que a administração pública julga que deve ser válido ingressar judicialmente, porque valores pequenos não vão ter início a um processo judicial, porque um processo judicial é bastante custoso. Então, se for um valor que a administração pública atualmente, que é de R$20.000, julga pertinente para ingressar com uma ação judicial, posteriormente ingressa. Mas a primeiro momento vai ser aberto um processo administrativo. Então essa questão está errada, pessoal, porque está falando, olha, o auditor deverá ingressar na procuradoria do INSS com ação judicial? Não, ele vai dar início a um processo administrativo. Vamos lá. Então, só para a gente finalizar, que eu falei, tem gente aí, entendi, foi nada. A questão é a seguinte, a empresa, a Receita Federal fiscaliza e arrecada as contribuições previdenciárias. O INSS concede benefício. Essa é a base para responder a questão. Luísa é segurada da Previdência Social na categoria de empregada e é beneficiária de auxílio acidente. No ano de 2015, ao atingir a idade mínima para aposentadoria, ela requereu o benefício ao INSS e, em razão do indeferimento, ajuizou nesse mesmo ano a ação previdenciária. Na instrução processual, ficou comprovado que alguns períodos de contribuição constantes no sistema do INSS eram falsos, tendo sido dolosamente inseridos no sistema de forma indevida, para que Luísa tivesse a vantagem de majoração do tempo de contribuição. Tendo como referência a situação hipotética, julgue o item a seguir. Caso a apresentação de Luísa seja futuramente deferida, será possível a acumulação desse benefício com auxílio acidente. Então, olha só. Luísa, deixa eu ver quando ela recebe auxílio acidente desde o ano de 2015, tá? Beleza, olha só.
Não, ela recebe auxílio acidente e em 2015 solicitou aposentadoria. Ao atingir a idade mínima, ela solicitou aposentadoria. Beleza. O que acontece, pessoal? O que é o auxílio acidente? É um benefício acidentário decorrente de acidente de qualquer natureza, que gera uma sequela permanente já consolidada e redução da capacidade laboral. Exemplo, o moço da empilhadeira do passatempo recheado. Só para deixar claro para vocês que agora tem os sucrilhos de passatempo recheado, comprei nessa semana. Como eu estava com Covid, falei, vou encher a cara de carboidrato, faz bem, para dar aquela reagida. Tem o sucrilho de passatempo. Experimentem e me contem depois. Então tava o moço na empilhadeira, empilhando sucrilhos de passatempo recheado com um pacote mais duro, né? Mas um pacote mesmo. De repente, ele é soterrado pelos passatempos, maceta a perna dele, pronto, cortou, pronto, sangrou. Isso no primeiro dia de trabalho. Beleza, vamos lá. Foi um acidente de qualquer natureza? Sim. Nesse caso, inclusive, é um acidente do trabalho, mas poderia ter sido outro acidente qualquer. 2. É uma sequela permanente já consolidada? Sim, cortou as pernas fora, a gente perdeu as duas. Sequela permanente. 3. Isso gera redução da capacidade laboral? Sim, gera redução da capacidade laboral. Logo, assim que ele se recuperar dessa questão toda, através do auxílio-doença, ele se recuperou, teve condições de voltar ao mercado de trabalho. Por quê? Ele vai voltar ao mercado de trabalho? Nossa, mas ele tá sem perna, coitadinho, ele não pode aposentar por invalidez, ele vai ter que voltar ao mercado de trabalho? Sim, ele pode ser telefonista, ele pode ser submetido a uma ação de reabilitação profissional, encaixar em outra área do mercado de trabalho. Então, recebeu o auxílio-doença, voltou ao mercado de trabalho, terminou o auxílio-doença, tem início o auxílio acidente, no valor de 50% ao seu salário de benefício. Então, primeiro ele recebe auxílio-doença para se recuperar daquela sequela. Recuperou, terminou o auxílio-doença, inicia o auxílio-acidente. Qual é a pergunta que a questão está te fazendo? Até quando vai ser pago o auxílio-acidente? Tem gente, que o sonho da vida é você receber o auxílio-acidente. Sabe por quê? Perder uns dedinhos fora, uma coisinha assim, a pessoa vai receber o auxílio-acidente pelo resto da vida. Até morrer ou até se aposentar, o que acontecer primeiro, tá? Então pode ser que esse moço que perdeu as duas pernas, imagina que ele recebia 5 mil reais, ele era o chefe da empilhadeira, tá? E o salário de benefício dele deu 5 mil reais. Se é 50% do salário de benefício, o auxílio acidente, ele vai receber a título de benefício R$ 2.500. Mesmo sem trabalhar, pelo resto da vida, até morrer ou até se aposentar. Ele pode ficar satisfeito em ficar na casa dele o resto da vida assistindo seriados com R$ 2.500 no bolso? Pode, ele gosta de uma vida mais simples, mais tranquila, né? Aquela coisa pacata, Stranger Things, nova temporada tá aí, ele quer maratonar, né? Tem outras aí legais também. Então ele optou por ficar o resto da vida na casa dele, assistindo seriados, pipoca com queijinho, aquela coisa toda. Tudo bem? Tudo bem, ele vai receber o auxílio-acidente até morrer. Agora não. Nesse outro caso, o moço gosta de um serviço, não aguenta ficar em casa, fala assim, não, minha mulher tá falando demais na cabeça, vou sair pra passear. Assim, os que os homens falam, coisa feia. Enfim, ele arrumou um novo emprego mesmo, lá sem as pernas, ele conseguiu uma outra atividade agora de telefonista. Então, ele vai acumular a remuneração com o auxílio-acidente. E vai ganhar os dois, a remuneração e o auxílio-acidente. Pergunto a vocês, o valor do auxílio-acidente vai ser somado à remuneração para o cálculo de uma futura aposentadoria? Sim, vai somar então o auxílio-acidente e a remuneração para o cálculo da aposentadoria. Segundo, quando ele se aposentar, ele vai perder o auxílio-acidente? Sim, sim. Desde 11 de novembro de 1997, não é possível mais acumular auxílio-acidente com a aposentadoria. Então, nessa questão, vocês vão colocar duas observações importantes. Qual que é a data de início de um auxílio-acidente? Ocorre com o fim do auxílio-doença. Primeiro, a pessoa se restabelece daquela situação, por exemplo, as pernas, coitada, tem que cicatrizar, né? Então, primeiro recebe auxílio-doença para depois receber o auxílio-acidente. Então, data de início do auxílio-acidente com o fim do auxílio-doença. E segunda, data de fim do auxílio-acidente, ou com a morte ou com a aposentadoria, o que ocorrer primeiro. Lembrando que passou a ser vedada a acumulação de auxílio-acidente com a aposentadoria
a partir de 11 de novembro de 1997. Algumas questões um pouco mais densas, um pouco mais difíceis, cobram essa data, 1997, então eu optei por passar isso para vocês, tá ok? Então vamos lá. Então aqui tá falando, caso a aposentadoria de Luísa seja futuramente deferida, será possível a acumulação desse benefício com o auxílio acidente? Não, não é possível acumular o benefício com o auxílio acidente. Questão errada, tá? A acumulação de auxílio acidente com aposentadoria pressupõe lesão incapacitante e aposentadoria sejam anteriores a 11 de novembro de 1997, observado o artigo 23 da Lei 8.213, para a definição do momento da lesão nos casos de doença profissional ou do trabalho. No item subsequente, é apresentada uma situação hipotética acerca do direito previdenciário, seguida de uma assertiva a ser julgada. Pessoal, essa questão é muito legal. Por quê? No começo da nossa aula passada de questões, eu fiz várias questões de justificação administrativa, que é uma matéria que vai cair na sua prova. Anota aí no seu caderno. Vai cair justificação administrativa. E o povo deixa para estudar isso só lá no final. Fica preocupado com benefício, com segurado, com não sei mais o que das contas, esquece da justificação administrativa e isso vai cair pelo menos uma questão na sua prova, tá? E essa questão aqui é muito legal e eu aproveitei para trazer os dispositivos já atualizados pelo decreto 10.410 de 2020. Então vamos lá com calma aqui sobre justificação administrativa. Olha só. Aloísio, segurado obrigatório da Previdência Social, faleceu em Brasília, em 14 de junho de 2006. Ana, alegando ser esposa de Aloísio, requereu perante o INSS, no local do falecimento, a concessão do benefício previdenciário denominado pensão por morte. Ana afirmou que não pôde juntar ao requerimento a certidão de casamento, comprobatória de sua condição de viúva de Aloísio, por tê-la perdido e em virtude de o registro público ter sido efetivado no cartório de registro civil de pessoas naturais do município de Rio Branco, local do casamento, o que dificultaria sobremaneira a obtenção de uma segunda via. Nessa situação, Ana poderá requerer a realização de audiência de justificação administrativa para produzir prova de sua condição de dependente do decujus. Pessoal, vamos lá. O que é a justificação administrativa? É um processo administrativo que corre perante o INSS. Até existe a possibilidade de uma justificação judicial, mas a justificação administrativa ela vai correr perante o INSS. E o objetivo é comprovar ou união estável ou dependência econômica em relação àquele segurado. Notem que esse processo de justificação administrativa, ele não é um procedimento 100% autônomo. Ele só vai existir quando a pessoa quiser regularizar o CNIS ou quando a pessoa quiser ter direito a um benefício previdenciário. Ninguém chega no INSS do nada pedindo uma justificação administrativa, né? Então, existe por algum motivo, a pessoa quer alguma coisa, ou provar dependência econômica, união estável, enfim. Nesse caso, a moça aí, ela quer provar que ela é esposa do fulano que morreu. A gente prova que a gente é esposa, marido e mulher através de, tô falando aqui, não tô falando de união estável, tô falando de casamento. O casamento é comprovado através da certidão de casamento, que vai estar lá num registro civil. Existe um cartório em que vai ter lá sua certidão de casamento. Pergunto a vocês, precisa de justificação administrativa para provar o casamento? Não, porque em relação ao casamento existe um registro civil de casamento. Basta a pessoa ir no cartório e solicitar uma segunda via. Então essa questão é encerrada porque essa moça ela não pode ingressar com uma justificação administrativa para provar o casamento, porque tem um registro. Agora, imagine que eles não fossem casados no papel. Imagine que eles morassem a vida inteira juntos, sem que tivesse qualquer contrato de união estável ou registro de casamento. Não tinha nada, mas moravam juntos. Nesse caso, vai poder ser ingressar com uma justificação administrativa? Aí sim. Nesse caso, sim. Tá ok? Por quê? Porque a questão da união estável, você vai se provar através de várias formas. Através de imposto de renda,
conta conjunta, conta de luz, conta de água, no nome de um, no nome de outro, esse tipo de coisa, tá ok? Então, mas o casamento, por integrar o registro civil, não vai se utilizar a justificação administrativa para isso. A gente não vai perder o tempo do INSS para provar que o indivíduo é casado, sendo que basta ali no cartório, tá? Então, essa questão está errada, muito legal, gostei muito. Então, vamos lá. Errado, não será admitida justificação. Então, não será admitida a justificação administrativa quando o fato a comprovar exigir registro público de casamento, de idade ou de óbito, ou de qualquer ato jurídico para o qual a lei prescreva forma especial. Então, parágrafo 3º. Quando a concessão do benefício depender de documento ou de prova do ato ao qual o segurado não tenha acesso, exceto quando ao registro público ou início de prova material, a justificação administrativa será oportunizada observando o disposto no artigo 151. Para o processamento de justificação administrativa, o interessado deverá apresentar requerimento no qual exponha clara e minuciosamente os pontos que pretende justificar, além de indicar testemunhas idôneas em número não inferior a 2 e nem superior a 6, cujo depoimento possam levar à convicção da veracidade de que pretende provar. Outra alteração promovida, número de testemunhas, agora no mínimo 2, no máximo 6. Pessoal, por favor, em relação à justificação administrativa, leiam o decreto 3048. Os dispositivos foram, a maioria, alterados pelo decreto 10.410, inclusive o número de testemunha. Então, leiam, questão muito boa, isso vai cair na sua prova, eu repito, depois eu mereço um abraço ou um sapato. Solange, trabalhadora urbana, será afastada recebendo benefício previdenciário, está afastada recebendo benefício previdenciário por doença. Já Ivete, trabalhadora rural individual, está aposentada por invalidez. Ambas recebem uma notificação do INSS que está apurando indícios de irregularidade em seus benefícios, determinando que apresente defesa, prova ou documentos de que disponham. Nesse caso, os prazos máximos em que devem ser apresentados documentos pelos beneficiários serão, respectivamente, de... Pessoal, lembra aqui do que vocês assistem no jornal a tal do pente fino? Pente fino do INSS. O INSS vai começar um pente fino? Não tem isso? Então, o que acontece? O INSS, ele pode, a qualquer momento, deu na telha dele. Ele pode, a qualquer momento, solicitar ou uma nova perícia, tá? Ou solicitar dos segurados que eles apresentem alguns documentos, tá? Prova de vida, porque às vezes a pessoa tá lá, a aposentadoria por invalidez. A pessoa já até morreu, o benefício está sendo... Ela mora na roça, uma moça aí, rural, mora na roça. Ninguém tá sabendo que fulano morreu. Tá lá morta dentro de casa, credo, igual filme de terror, né? E aí o INSS vai lá e quer fazer a prova de vida, para ter certeza que a pessoa está viva, para continuar pagando o benefício previdenciário. Então, na verdade, pente fino é saber se a pessoa ainda está viva, saber se a incapacidade permanece, nos casos de aposentadoria por invalidez, atualmente aposentadoria por incapacidade permanente, ou auxílio-doença, benefício por incapacidade temporária. Então, nesses casos, o INSS ele pode requerer, então, esse pente fino, né, essa prova dessas situações a qualquer momento. A pergunta é: qual é o prazo para que o segurado faça essa prova? Quando? Qual que é o prazo que o segurado tem para fazer essa prova? Decorebinha que pode cair na sua prova. E é o tipo de coisa também que a gente não se atenta muito nas aulas, tá? Então vamos lá, olha só a diferença. Solange é trabalhadora urbana, está de auxílio-doença. Ivete é trabalhadora rural individual, está aposentada por invalidez. Qual que é o prazo que elas vão ter para fazer essa prova perante o INSS, tá? Então, qual é o prazo que nós vamos ter? Qual que é o prazo que vai ter, né? Vamos lá. B, 30 e 60 dias. Por quê? Solange é trabalhadora urbana. O prazo para ela fazer prova perante o INSS é 30 dias. Já Ivete é trabalhador rural. O prazo que ela vai ter é de 60 dias. Gabarito letra B, de bola. Então, gabarito letra B de bola.
Artigo 69 da Lei 8.212. O INSS manterá programa permanente de revisão da concessão e da manutenção dos benefícios por ele administrados, a fim de apurar irregularidades e erros materiais. Na hipótese de haver indícios de irregularidades ou erros materiais na concessão, na manutenção ou na revisão do benefício, o INSS notificará o beneficiário, o seu representante legal ou o seu procurador para a defesa, provas ou documentos, nos quais dispuser no prazo de 30 dias se for trabalhador urbano, 60 dias se for trabalhador rural, individual, avulso, agricultor familiar ou segurado especial. Então, questão muito importante, anotem no caderno de vocês, tá ok? Próxima questão. Um segurado da Previdência Social, filiado em 1º de março de 2010, sofreu um acidente do trabalho em 1º de abril de 2010, ou seja, ele sofreu um acidente de trabalho depois de um mês, tá? Em 1º de maio de 2010, lhe foi concedido pelo INSS auxílio-doença contabilizado desde a data do seu acidente até 1º de abril. Em 1º de agosto de 2018, o INSS revisou o ato administrativo de concessão desse benefício. Pessoal, o que eu indico quando tem um monte de datinha? Isso aqui é uma questão típica que pode vir no concurso de vocês, tá? É um texto grande, nesse caso o texto foi até pequenininho, mas o que pode ser muito comum que vocês estejam preparados? Vir uma assertiva longa, com uma história, com várias informações. Se for CESP, várias assertivas utilizando aquele mesmo texto padrão. Se for FCC, A, B, C, D, mas utilizando aquele texto padrão, aquela história. Quando é assim, tem um monte de data, vai anotando. Ah, pega lá e anota. Olha, ele trabalhou de março a abril e sofreu acidente. Primeiro, ele tem direito ao benefício? Tem, porque foi acidente. Quando é acidente, não tem que cumprir carência. Beleza, ele tem direito ao benefício, foi concedido o benefício. Aí depois vem falando, o INSS, ele quis rever a concessão do benefício só em 2018. O benefício foi pago em 2010, olha só. O benefício foi pago em 2010, mas em 2018, o INSS foi lá e revisou o ato administrativo de concessão desse benefício. Opa! É possível fazer isso? Né? Pode, sim ou não? Na revisão, o INSS não poderia anular o referido ato administrativo, salvo se tivesse comprovada má-fé, dada a ocorrência da decadência, uma vez que havia transcorrido mais de 5 anos da data da concessão do benefício. Então, vamos entender. Pode. 8 anos depois, o INSS rever o seu próprio ato de concessão de um benefício e anular aquele ato? Sim ou não? Existe um prazo decadencial em que o INSS, a Autarquia Previdenciária Federal, tem de 10 anos para anular seus próprios atos, quando atingirem pessoas de boa fé. Se o indivíduo estiver de má fé, não corre esse prazo. O INSS pode anular esse ato a qualquer momento. Por exemplo, primeira situação, era uma vez um indivíduo que solicitou um benefício de auxílio-doença por um erro do servidor público ou do sistema, foi pago a maior. Qual é o prazo tem? Para que o INSS anule aquele ato e conceda o benefício no valor correto. Prazo decadencial de 10 anos. Segundo exemplo, era uma vez um indivíduo, um meliante é o nome, que fraudou diversos documentos para ter direito a uma aposentadoria. A pessoa nunca trabalhou na vida, fraudou vários documentos de identidade, de filiação, enfim. Através de uma fraude, conseguiu ter direito à aposentadoria. Já está aposentada há 20 anos. E o INSS descobre isso? Oxe. O INSS pode anular essa aposentadoria? Sim, porque nesse caso foi decorrente da má-fé do indivíduo. Entenderam a diferença? Então, quando o indivíduo age de boa fé, mas por um erro, né? Ou o benefício é concedido errado, ou ele é concedido a maior, o INSS tem um prazo decadencial de 10 anos para anular seus próprios atos. Autotutela aqui da administração pública, prazo decadencial de 10 anos. Agora, se o indivíduo estava de má fé, não corre esse prazo, pode ser feito a qualquer momento, ok? Observação importante. Eu não sei, eu não tenho certeza se no último concurso do INSS caiu a Lei 9784, que é a Lei de Processo Administrativo em âmbito federal, que é uma lei muito importante no concurso do INSS. Se vai vir na próxima edital ou não, é um enigma. Mas vocês têm que tomar cuidado pelo seguinte: a administração pública como um todo tem um prazo decadencial para anular seus próprios atos de 5 anos. O INSS,
Autarquia Previdenciária Federal tem um prazo decadencial para anular seus próprios atos de 10 anos. Então, vocês não podem confundir o prazo da autotutela para a administração pública federal como um todo e o prazo da autotutela exclusivamente para o INSS. São prazos distintos. Isso pode cair em prova de direito administrativo e em prova de direito previdenciário. Então, prazo da autotutela na administração federal como um todo, que é o artigo 54 da Lei 9784, Lei de Processo Administrativo em âmbito federal, é 5 anos. Aqui, o prazo exclusivo do INSS, Autarquia Previdenciária Federal, para anular seus próprios atos, é decadencial de 10 anos. Então, nessa assertiva, vamos ler a assertiva novamente. Na revisão, o INSS não poderia anular o referido ato administrativo, salvo se tivesse comprovada má-fé, dada a ocorrência da decadência, uma vez que havia transcorrido mais de 5 anos desde a data da concessão do benefício. Errado, porque o INSS tem 10 anos para anular os seus próprios atos, tá? E só passaram 8 anos, então ele estava dentro do prazo sim para anular esse ato. Então, gabarito errado é o artigo 103A da Lei 8.213. Mateus, requereu ao órgão regional do INSS a conversão de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. O INSS indeferiu o pedido de Mateus por considerar que a doença que acometera era curável e que, para isso, ele era suscetível de reabilitação. Tá? Então, o Mateus requereu ao INSS a conversão do auxílio-doença por invalidez e foi negado. Acerca dessa situação hipotética e dos recursos dos processos administrativos de competência do INSS, julgue o item que se segue. Contra a decisão do INSS pelo indeferimento, Mateus poderá interpor recurso administrativo, que será julgado em primeira instância pela Câmara de Julgamento da Previdência Social. Para tudo. A partir de agora, pessoal, eu trouxe para vocês questões do último concurso do INSS, de processo administrativo interno do INSS. Fica aí que vocês vão gostar dessas fofocas. Por quê que eu trouxe para vocês questões? Falei assim, nossa, mas todo mundo já viu essas questões. Pessoal que está estudando um direito previdenciário, a primeira coisa que faz é pegar a última prova do INSS. Pois é, só que nós tivemos alterações aqui, tá? Nós tivemos algumas alterações no que diz respeito a essa atuação aí, esses procedimentos internos do INSS. Então, fiquem atentos a essa parte da matéria. Se você for pegar a sua última prova do concurso do INSS, essa parte aqui, algumas coisas estarão defasadas, tá? Nem tudo, algumas sim. Por isso, eu trouxe aqui para contar para vocês o que a gente tem de novidade sobre essa parte de recurso administrativo que tem muita chance de cair na sua prova. Primeiro, pessoal, essa questão vai estar errada. Por quê? Se o indivíduo teve um pedido negado pelo INSS, ele pode recorrer? Pode. Ele vai recorrer para a Câmara de Recursos? Não. Primeiro ele recorre para a Junta Recursal. Da Junta Recursal, se mantém a decisão de não conceder o benefício, aí sim ele vai recorrer para a Câmara, tá ok? Então ele não recorre direto para a Câmara, ele vai recolher para a Junta Recursal. Então a questão ela está errada. Questão errada. Então, gabarito errado, primeira instância, Junta de Recursos, segunda instância, Câmara de Julgamentos, tá? Aqui, pessoal, eu trouxe para vocês o artigo 303 do Decreto 10.410, porque essa parte da matéria, ela foi alterada pelo Decreto 10.410 de 2020. Então, essa parte de Conselho de Recursos foi alterada em 2020, muito depois, tá? Muito depois da prova aí do INSS. Então, como está hoje essa parte de recursos internos do INSS? O Conselho de Recursos da Previdência Social, CRPS, é um órgão colegiado de julgamento integrante da estrutura do Ministério da Economia. O Conselho de Recursos da Previdência Social compreende os seguintes órgãos: juntas de recurso com a competência para julgar os recursos das decisões proferidas pelo INSS nos processos de interesse dos seus beneficiários. Então, beleza, continua a mesma lógica. Os recursos das decisões proferidas pelo INSS relacionados à comprovação de atividade rural, de segurado especial, de que trata o artigo 38b da Lei 8.213, ou as demais informações relacionadas ao CNIS, de que trata o artigo 29A da referida lei.
C. Os recursos de decisões relacionadas à compensação financeira de que trata a Lei 9796 de 99. As contestações relativas à atribuição do FAP aos estabelecimentos da empresa. Pessoal, vocês lembram o que é FAP? É o fator acidentário previdenciário. É aquele fator que pode elevar o percentual SAT ou reduzir o percentual SAT. Lembram disso? Então, são as juntas que julgam também as contestações relativas ao FAP das empresas. Os recursos relacionados aos processos sobre irregularidades verificadas em procedimento de supervisão e de fiscalização dos regimentos próprios de previdência social e aos processos sobre apuração de responsabilidade por infração das disposições da Lei 9717. Asterisco na linha E. Asterisco na alínea E, tá ok? Façam o seguinte, pessoal. Asterisco por quê? Olha só que interessante. A junta, inclusive, vai julgar os recursos relacionados aos processos sobre irregularidade verificada em procedimento de supervisão e fiscalização de regime próprio de previdência social. Regime próprio de previdência social. E aos processos sobre apuração de responsabilidade por infração às disposições da Lei 9.717, tá ok? Asterisco na letra E, que é muita novidade. Pessoal, tá tudo ok aí? Pra mim deu um lagzinho aqui, gente. Tá tudo certo aí? Deu um lag? No meu celular não tá correndo o negócio direito, não. Vão me avisando que eu tô lendo o chat, tá, pessoal? Me avisem aí. Continuando. 2. Câmara de julgamento com sede em Brasília, Distrito Federal, com competência para julgar os recursos interpostos contra as decisões proferidas pelas juntas de recurso. Então, das decisões das juntas de recurso, aí sim vai para a Câmara de Julgamento. E, por fim, Conselho Pleno, com a competência para uniformizar a jurisprudência previdenciária mediante enunciados, podendo ter outras competências definidas pelo regime interno e Conselho de Recursos da Previdência Social. A quantidade de juntas de recurso de Câmara de Julgamento do CRPS será estabelecida no decreto que aprovar a estrutura regimental do Ministério da Economia. Então, pessoal, viram aí que tivemos alterações na redação dessa parte da estrutura de recursos. Vocês reparem que é um artigo pequeno, é pouca coisa, tá? Então, com essa leiturinha aí, você já consegue fazer várias questões de prova sobre recurso interno do INSS. É um trechinho pequeno, mas é importante que vocês fiquem aí atualizados, né? O importante aqui é a atualização, né? Justamente por ter sido aí em 2020. E aquela linha é porque fala de regime próprio de previdência social. Isso pode ser uma pegadinha de prova. Eu vi o pessoal comentando da minha cadeira gamer. Gente, por quê? Por que eu tenho uma cadeira gamer? Por que eu tenho uma cadeira gamer? Por quê? Eu sempre digo, meninas, casem-se com um nerd. Melhor coisa que tá tendo. Eu tô aqui dando aula pra vocês, tá? E o que ele está fazendo? Tomando conta de um neném. Tomando conta de um neném. Dando comidinha, fazendo dormir. Tá lá. Quem que faz isso? Os nerds. Tá? Os nerds, aquele menino que na adolescência gostava de jogar RPG, que depois ele começou a jogar World of Warcraft, Diablo, jogos online, e outro, você estuda e fala, joga mais uma queda. Ele vai te amar muito, fala, joga mais uma queda que eu ainda tô estudando. Ele vai ser muito apaixonado por você. Eu fiz isso durante muitos anos da minha vida, enquanto eu estudava para concurso, né? Falava, vai lá, joga mais um pouquinho. Ele apaixonou tanto, que aí, enfim, né? Ficamos felizes para sempre, porque eu incentivava jogar algumas quedas enquanto eu estudava. Então fica a dica aí pra vocês, meninas, nerds são os melhores que tá tendo, principalmente se você estuda para um concurso público, tá ok? E depois, quando você vai trabalhar, joga, lança a criança nele, que eles se viram bem, uma beleza, uma beleza. Então, continuando. Vamos lá, gente. Matheus requereu ao órgão regional do INSS a conversão do auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. O INSS indeferiu o pedido de Matheus por considerar que a doença que o acometera era curável e que, por isso, ele era suscetível de reabilitação, ou seja, assertiva é a mesma, né, pessoal? Vamos lá ver agora o que tá querendo. Caso seja interposto recurso contra a decisão que indeferiu o pedido de Matheus, o órgão regional do INSS que proferiu a decisão não poderá reformá-lo,
devendo encaminhar o recurso à instância competente. Vocês acham que está certo ou está errado? Vamos lá. Um órgão regional indeferiu o pedido de Matheus. Matheus foi lá, entrou com recurso. Primeiro vem para o órgão que indeferiu o pedido, para depois ele passar para a instância superior, que seria a instância superior junta, depois o conselho, né? Depois a Câmara, junta e depois a Câmara. Beleza. Quando o recurso chega na mão desse órgão que indeferiu o pedido, ele pode reavaliar a decisão que ele tomou? Ou ele tem que passar direto para a junta? Ele pode fazer uma reanálise? Ele pode fazer uma reanálise, sim, tá? Por isso que a questão está errada. Tá falando que esse órgão ele não pode voltar atrás, mas ele pode voltar atrás. Porque, gente, se ele viu que ele tá errado, ele vai lá e corrige logo a parada, o trem, o sistema, corrige a situação antes de sobrecarregar as demais entidades, nas demais órgãos, na verdade, né? Então, é muito mais fácil ele reanalisar a matéria antes de dar prosseguimento a um recurso. Então, por isso, a questão ela está incorreta. O INSS, a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, e quando for o caso, a hipótese prevista no inciso 4 do CAPT, os entes federativos poderão reformar suas decisões e deixar de encaminhar, no caso de reforma favorável ao interessado, a contestação com recurso à instância competente ou de rever o ato para o não prosseguimento da contestação ou do recurso. Então, é possível, sim, ser feita uma reanálise. Poderão reformar suas decisões e deixar de encaminhar a outra instância, tá ok? Então, vamos lá. Ao Conselho de Recursos da Previdência Social compete apreciar e julgar os recursos administrativos contra as decisões proferidas tanto pelo INSS, nos processos referentes a benefícios previdenciários, como pela da Secretaria da Receita Federal do Brasil, nos processos relativos a contribuições previdenciárias. Então, olha aqui que interessante, pessoal. Outra dica de sucesso. Então, ao Conselho de Recursos da Previdência Social, o CRPS, compete julgar e apreciar os recursos administrativos contra decisões proferidas tanto pelo INSS quanto pela Receita Federal, pessoal? Sim ou não? Eu não contei para vocês que a competência pela concessão de benefícios é do INSS. E esses órgãos aqui de análise de recursos são órgãos do INSS. Já a fiscalização, a parte de recolhimento de contribuição é da Receita Federal. E a Receita Federal é vinculada ao Ministério da Economia. Toda hora muda de ministério, já nem sei mais onde é que a gente tá, né? Porque a Receita Federal, nesse último governo, passou a ser Secretaria da Receita Federal, enfim, teve uma miscelânea, mas geralmente é vinculado ao Ministério da Economia, ou seja, o INSS é vinculado ao Ministério da Previdência, a Receita ao Ministério da Economia, são ministérios distintos, tá? Então, nesse caso, pergunto a vocês, o CRPS, ele é competente tanto para julgar os recursos do INSS quanto recursos da Receita? Vocês acham que faz sentido isso? Vocês acham que faria algum sentido, sendo que são instituições diversas? Questão errada, tá? O Conselho de Recursos do Seguro Social, CRSS, colegiado integrante da estrutura do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, é órgão de controle jurisdicional das decisões do INSS. A gente leu o caput desse dispositivo. Nos processos referentes a benefícios a cargo dessa autarquia. Então, benefícios quem julga é o CRPS, primeira instância juntas recursais, segunda Câmara de Julgamento. Já as contribuições da Receita é a Delegacia da Receita Federal e segunda instância, CARF, tá? Então, não se esqueçam, pessoal, são questões distintas, porque são instituições, são órgãos distintos. A Receita Federal é um órgão, o INSS é um ente, lembram lá, direito administrativo, autarquia previdenciária federal, ente, pessoa jurídica, direito público, tá? A Receita Federal é uma secretaria, um órgão vinculado a um ministério que está vinculado à União. Então, são situações diferentes. São constitucionais as proposições legislativas que visem a concessão de parcelamento ou a moratória de débito dos entes federativos com seus regimes próprios de previdência social, desde que tal parcelamento seja limitado a 60 parcelas. Questãozinha singela e muito legal de 2021. Pessoal, por que eu coloquei essa questão aqui para vocês? Uma questão fácil para quem está antenado à reforma da Previdência, a Emenda Constitucional 103 de 2019, que entrou em vigor dia 3 de novembro de 2019.
Enfim, por que é uma questão tranquilinha, mas que eu fiz questão de colocar? Porque ela é a própria reforma da Previdência. O que acontece? Quando uma empresa está devendo as contribuições previdenciárias, quando ela recolhe dos seus empregados e não repassa, ou então quando ela simplesmente deixa de recolher porque ela está na pindaíba, não tem dinheiro para recolher contribuições previdenciárias, ela está em débito, certo? Está em débito com a Previdência. A Constituição sempre nos disse que, em relação a essas contribuições do bolso da empresa que ela desconta do empregado, não pode haver nem remissão nem anistia. O que significa? Não pode a administração pública perdoar esses valores, falar que a empresa não precisa pagar. Por que a administração pública não pode perdoar esses valores? Porque esses valores, pessoal, por mais que sejam pequenininhos, que se a gente for ver a contribuição previdenciária que vai incidir sobre um salário mínimo, vai ser um valor pequeno para uma empresa, não é um valor grande. Então, ainda que vocês vão chutar aí R$200, estou chutando até para R$200, R$300 que a empresa esteja devendo. Isso é pouco dinheiro se a gente for falar da administração como um todo. Mas por que a administração pública não pode perdoar esses valores? Porque é de grão em grão que a galinha enche o papo. Porque esses valores, eles são obrigatoriamente destinados à concessão de benefício. Tá? Esses valores de contribuição previdenciária do bolso do trabalhador e do bolso da empresa só podem ser usados para a concessão de benefício previdenciário, para mais nada. Então, sendo pequeno ou grande valor, tem que ficar guardadinho lá para se a administração pública precisar. Então, não pode haver perdão. Por quê, pessoal? Em relação a outras cargas tributárias de uma empresa, dependendo da situação, a administração pública, se for um valor baixo, ela pode perdoar, ou ela pode deixar de aplicar uma multa, ela pode fazer isso. Em relação a essas contribuições previdenciárias, isso não é possível. Isso sempre foi assim. Qual foi a alteração que nós tivemos recentemente com a reforma da Previdência? É possível que esses valores sejam parcelados para a empresa. Existe a moratória, que é demorar a começar a pagar, e existe o parcelamento, que é dividir para pagar direitinho, né? Então pode ser parcelado. Tudo bem, a administração pública fala, você está devendo, eu não posso te perdoar, mas você vai ter que pagar. Então eu deixo você parcelar. Antes da reforma da Previdência, isso era um caos. Por quê? Tinha empresa pagando contribuição previdenciária por 20 anos, 30 anos, por muitos e muitos anos. E a correção monetária, e a atualização, e o juiz, por fim, estava tudo defasado. Então, assim, era um samba ali, uma coisa totalmente louca. Enfim, estava dando prejuízo para a administração pública porque era muito parcelamento que era possível fazer. Reforma da Previdência acabou com isso, acabou com a festa e falou o seguinte, tudo bem, olha, você pode ter direito à moratória, você pode ter direito ao parcelamento, mas não pode superar 60 parcelas, no máximo. Que já tá bom, né, gente? 60 parcelas é bastante coisa, é bastante tempo. Então, não pode superar 60 parcelas, tá ok? Essa é a grande novidade da reforma da Previdência e a questão está correta. Então, questão correta. Artigo 195, parágrafo 11. São vedados a moratória e o parcelamento em prazo superior a 60 meses, na forma de complementar a remissão e anistia nas contribuições sociais de que tratam a linha A no inciso 1 e inciso 2 do caput, ok? Então, muito bacana, questão legal para cair na sua prova. Com base no regulamento do seguro de acidente do trabalho e da moléstia profissional, julgue o item abaixo. Cabe ao empregado comunicar o acidente do trabalho à Previdência Social até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência do acidente. Em caso de morte, a empresa deverá comunicar o acidente de imediato à autoridade competente, sob pena de multa variável sucessivamente aumentada nas reincidências aplicadas e cobradas pela Previdência Social. Pessoal, questãozinha que eu comentei com os meus alunos que estão lá nas minhas aulas de segunda-feira. Não se esqueçam, segunda-feira tem aula. Nossa próxima aula vai ser de aposentadoria por invalidez, aposentadoria por incapacidade permanente. Vai bombar. Eu tenho muita fofoca. Vocês vão ficar horrorizados com a fofoca que eu tenho pra contar pra vocês, tá? É aquela fofoca que vocês vão ter que espalhar pra família. Vocês têm obrigação de espalhar pra sua família, porque ninguém sabe o que está acontecendo e eu vou te contar. Enfim, quem assistiu minha última aula sabe dessa questão tranquilamente. Por quê? Em caso de acidente do trabalho, ocorreu um acidente de trabalho na empresa, existe uma obrigação de comunicar às autoridades competentes. Prazo, primeiro dia útil seguinte à ocorrência do acidente, em caso de acidente apenas. Pronto, morreu, o comunicado deve ser imediato. Qual é
é o erro da questão. Por que essa questão tá errada? Porque vem falando, o empregado deverá comunicar o acidente do trabalho até o primeiro dia subsequente. Não é uma obrigação do empregado. É uma obrigação da empresa e do empregador doméstico. Então, a comunicação do acidente do trabalho é uma obrigação da empresa e empregador doméstico. Tá ok? E não do empregado. É claro, se a empresa não realiza o comunicado dentro do prazo, né, se não existe esse comunicado dentro do prazo, aí sim pode o médico que assistiu o empregado comunicar, o sindicato, a autoridade competente, os familiares, aí sim pode a galera. Mas a obrigação é da empresa, tá ok? A obrigação é da empresa. Então, por isso a questão está errada, que ela vem falando, ó, cabe ao empregado, não é ao empregado. Ele poderá, mas o dever, tá? É da empresa. Artigo 22. A empresa ou o empregador doméstico deverão comunicar o acidente do trabalho à Previdência Social até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência e, em caso de morte, de imediato à autoridade competente, sob pena de multa variável entre o limite mínimo e o limite máximo do salário de contribuição, sucessivamente aumentado nas reincidências aplicada e cobrada na Previdência Social. Próxima questãozinha, a respeito de acidente do trabalho e seus efeitos previdenciários de contagem recíproca, de tempo de contribuição, de previdência complementar, julgue o item a seguir. Acidente de trânsito sofrido pelo empregado quando do percurso compreendido entre a sua residência e o seu local de trabalho, ainda que envolva veículo particular do segurado, é considerado acidente de trabalho para efeito de concessão de benefício previdenciário. Então aqui tá te perguntando, o acidente de trânsito sofrido pelo segurado, do percurso compreendido entre a sua residência e o local de trabalho, ainda que envolva veículo particular do segurado, é considerado acidente do trabalho para efeito de concessão do benefício previdenciário? Sim, é. Questão correta, tá lá no artigo 21 da Lei 8.213. E eu gosto sempre de contar que esse caso aqui é padrão, tá? Se o percurso do trabalho é padrão. Lembrando o quê? Se o indivíduo sai do trabalho, passou no boteco, encheu a cara, caiu no chão, cachorro lambeu a boca, depois ele foi pra casa e foi atropelado no meio do caminho, ou pegou o carro embriagado pronto e se espatifou, aí já é um acidente do trabalho, porque teve um desvio de percurso. Aí não pode. Então, você tem que ser do trabalho para casa, da casa para o trabalho, beleza? Isso eu me posso contar. Inclusive, pessoal, aquele psicopatinha, lembra? Que acorda no meio da noite querendo salvar os equipamentos da empresa, ainda que ninguém tenha mandado ele ir lá, ainda que ele seja fora do horário de serviço, se ele se acidenta nesse dia, é acidente do trabalho. Lembraram disso? Aquele que é asterisco do poder, que é a situação mais exótica que tem? Então, também é caso de acidente do trabalho, tá bom? Então, mais uma questãozinha de acidente do trabalho aqui pra gente ficar atento a isso. Aí, concurso do INSS 2016. Equiparam-se ao segurado do trabalho, ao acidente do trabalho, o acidente sofrido pelo segurado no local e no horário do trabalho em consequência de desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou decorrentes de força maior. Beleza, né? Começou a pegar fogo na hora do seu trabalho. Você sofreu um acidente? É acidente do trabalho. Essa questão tranquilinha, correto, artigo 21, inciso 2. Desabamento, inundação, incêndio, outros casos fortuitos ou decorrentes de força maior. Com base no disposto na Lei 8.213, vamos lá. Não é considerado doença do trabalho, doença endêmica, adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, mesmo que essa doença seja resultante de contato direto determinado pela natureza do trabalho. Pessoal, olha a importância da gente ficar atento aos detalhes. Olha a importância da gente tentar memorizar os dispositivos legais. Vamos ler de novo isso aqui, tá? Não é considerada doença do trabalho a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva. Beleza, né? Malária, febre amarela, umas coisas exóticas assim. Mesmo que essa doença seja resultante do contato direto determinado pela natureza do trabalho. Errado. Salvo se essa doença seja determinada pela natureza do trabalho. Pessoal, o que vocês estão gabarito errado, artigo 20, parágrafo 1º. O que vocês estão rindo? Depois eu vou ler esse chat, porque eu não tenho que comparar para ficar lendo muito o chat, mas eu quero ver que vocês estão rindo. Porque é uma sacanagem, uma injustiça com a professora, você lançar uma fofoca, todo mundo no chat começar a rir, e você
não sabe qual que é a fofoca, né? Você não tá sabendo qual que é a fofoca da rolando. Isso aqui me deixa assim angustiada. Mas, pessoal, sobre a letra, eu vou mudar, vou aumentar a letra, tá? Porque tá um pouco pequena realmente, mas eu segui o padrão, mas vou aumentar essa letra. Vou colocar mais escura, concordo com vocês, porque até eu tô meio cega aqui pra ler, tá? Mas as próximas vão ser melhores. Então, vamos lá. Questão 47. Joaquim, segurado da Previdência Social, mantinha união estável sem filhos com Mara. Após 12 anos de convívio nesse regime, Joaquim separou-se de Maria. Não, filhos com Maria, tá? Após 12 anos, ele separou-se de Maria, passando a viver com Elisa, a qual registrou na Previdência Social como sua dependente. Decorridos 6 meses morando com Elisa, Joaquim faleceu. Nessa situação, com base na legislação previdenciária de regência, Maria e Elisa são consideradas dependentes de Joaquim, tendo direito cada uma a 50% da respectiva pensão por morte deixada pelo decujus. Vamos analisar isso aqui. Então, vamos lá. Joaquim, ele tinha união estável sem filhos com Maria. Após 12 anos do regime, Joaquim separou-se de Maria, passando a viver com Elisa, ok? A qual registrou na Previdência Social como sua dependente. Decorridos 6 meses morando com Elisa, Joaquim faleceu. Nessa situação, com base na legislação previdenciária, Elisa e Maria são consideradas dependentes de Joaquim. Cada uma vai receber 50%, pessoal. Primeira observação importante. A Maria, que é a ex, só vai ser considerada dependente econômico e entrar no rol de dependente de primeira classe se ela recebia pensão alimentícia ou se ela consegue provar de alguma forma que era dependente economicamente de Joaquim. Então, primeira observação importante. Em nenhum momento a questão falou que ela recebia pensão alimentícia ou que era dependente de Joaquim. Ok. Agora, imagine uma segunda situação. Então, a questão já está errada porque não foi dito isso. Mas segundo momento. Imagine que a questão tenha te dito que ela tinha direito, sim, à pensão alimentícia e recebia a pensão alimentícia. Ela e a Elisa, que chamaria Elisa, vão receber 50% cada uma da pensão por morte? É assim que funciona hoje em dia? Não mais. Existindo 2 dependentes de mesma classe, o valor a ser deixado vai ser 70% da aposentadoria que o indivíduo recebia em vida ou 70% do futuro cálculo de uma aposentadoria por invalidez. Porque qual que é o cálculo atualmente? É 50% mais 10% a cada número de dependentes. Então, se as duas fossem consideradas dependentes, o valor a ser recebido seria 70%. Aí, os 70% da pensão por morte seria rateado ao meio. Entendido isso? Então, de qualquer forma, a questão estaria errada, ok? Então, vamos lá. A concessão de pensão por morte não será protelada pela falta de habilitação de outro possível dependente. E qualquer inscrição ou habilitação posterior que importe em exclusão ou exclusão do dependente só produzirá efeito a contar da data da inscrição ou da habilitação. Tá? Por exemplo, imaginem que a ex-mulher recebia pensão alimentícia, mas não sabe que o indivíduo faleceu, né? E a atual está recebendo a pensão por morte no valor total. Depois, quando a ex, que era dependente econômica, descobre isso, alguma coisa vai mudar? O que vai mudar é que elas vão passar a dividir dali para frente, a partir desse requerimento. O cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato que recebia pensão de alimentos concorrerá em igualdade de condições com os dependentes referidos. A questão em momento algum falou que ela recebia alimentos, tá? Parágrafo 3º. Na hipótese em que o segurado falecido estar, na data de seu falecimento, obrigado por determinação judicial a pagar alimentos temporários ao ex-cônjuge, ex-companheiro ou ex-companheira, a pensão por morte será devida pelo prazo remanescente na data do óbito, caso não incida outra hipótese de cancelamento anterior ao benefício. Próxima questão. Fernanda, em virtude do falecimento de seu marido, requereu no INSS benefício previdenciário denominado pensão por morte. Nessa situação, o valor da renda mensal do benefício de Fernanda será calculado com base no salário de benefício do decujus, correspondente à média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondente a 80% de todo o período contributivo, multiplicado pelo valor previdenciário. Para tudo, tá tudo errado. Tá tudo errado. Antes e depois, o negócio tá... Peraí que tá tudo errado. Vamos entender isso aqui. Como é feito o cálculo da pensão por morte hoje? Indivíduo faleceu, deixou só a esposa. Como é feito o cálculo da pensão por morte hoje? Se o indivíduo estava aposentado no momento do óbito,
essa moça vai receber 60% do valor da aposentadoria, beleza? 50% mais 10%. A não ser que ela seja deficiente, incapaz, aí é 100%. Mas regra geral, 50% mais 10%, 60%. Tá? Agora, imagine que o marido não era aposentado no momento do óbito. Aqui sim o bicho vai pegar. E eu vou te contar uma fofoca agora para você ficar sabendo. O indivíduo não era aposentado no momento do óbito. O que a legislação diz? A legislação diz que o valor da pensão por morte vai ser calculado com base na aposentadoria do decujus, na data do óbito, ou de uma possível aposentadoria por invalidez que ele teria direito se estivesse em vida. Então, se o indivíduo não estava aposentado e pronto, morreu, vai ter que ser feito o cálculo da aposentadoria por invalidez dele para encontrar o valor, para sobre esse valor incidir os 60%. E como funciona hoje o cálculo da aposentadoria por invalidez? Primeiro, encontra-se o salário de benefício, que não é mais 80% da média aritmética, como a questão dizia. Atualmente, o salário de benefício é 100% da média. Tudo entra no cálculo. E como é o cálculo da aposentadoria por invalidez? 60% mais 2% a cada ano que exceder 20 anos para o homem, ou 60% mais 2% a cada ano que exceder 15 anos para a mulher. Ou seja, pronto, o valor caiu demais. Se o indivíduo tivesse morrido, valia mais a pena, vou falar uma coisa feia, valia mais a pena se morrer antes da reforma da Previdência. Eu brinco com meu marido, me sempre cuida bem de mim, porque não tá valendo a pena me perder. Porque eu comecei a recolher com 20 anos de idade. Tenho 34 anos. Fala assim, professora, você tá conservada? Fala aí, tô sem ruga. Brincadeira. E o que acontece? Então, tenho 14 anos de contribuição. Se eu pronto morro hoje, meu marido vai receber tão somente 60% do meu salário de benefício. 60% do meu salário de benefício. Por quê? Porque eu tenho menos de 15 anos de contribuição. Então, ele vai receber 60% do salário de benefício. Calma, mas não só isso. Encontrou o valor que eu receberia a título de aposentadoria por invalidez. Sobre esse valor vai incidir a cota dos 60%. Por quê? Vamos lá, vamos de novo? Como é que eu encontro o valor da aposentadoria por invalidez do indivíduo que não estava aposentado na data do óbito? 60% mais 2% a cada ano que exceder 20 anos para o homem, ou 60% mais 2% a cada ano que exceder 15 anos para a mulher. Então, neste momento, se eu pronto morri credo, bati na madeira, o valor da minha futura aposentadoria por invalidez seria 60% do meu salário de benefício, beleza? 60% do meu salário de benefício. Imagine aqui que quanto que dá 60% de 7 mil? Vou colocar aqui 4 mil reais, vou arredondar para 4 mil reais, tá? Então, foi 4 mil reais. Imagine que 4 mil reais minha aposentadoria por invalidez seria. Só que a pensão por morte hoje em dia é paga no valor de 100%? Não, é 50% mais 10% a cada número de dependentes. Ou seja, nesse caso, só tenho dependente 60%. Vai ser 60% sobre os 4 mil reais. Entenderam isso? Olha que bomba! Olha que bomba, tá? Isso se o indivíduo não estava aposentado na data do óbito. Então, 60% de 4 mil, sei lá, menos de 3 mil reais, né? 2 mil e alguma coisa. É isso. Ok, pessoal? No final das contas, ainda que a pessoa recebesse o teto, se ela não estivesse aposentada na data do óbito, ela vai deixar de pensão por morte 2 mil quebrado. Caiu muito? Pronto, caiu. Assistam minha próxima aula, que a gente vai falar muito disso com vários exemplos. Tá ok? Então, espero que vocês tenham entendido como funciona hoje a questão da pensão por morte, tá? Mas ao longo das aulas, vou falando, vou repetindo, vou trazendo mais exemplos. Mas é uma bomba que ninguém tá sabendo o que tá acontecendo. Então, vamos lá. O benefício concedido aos segurados do RGPS tem como escopo a cobertura de determinados riscos sociais elegidos pelo legislador constitucional. Com referência à concessão de manutenção desses benefícios, julgue o item que se segue. Será suspenso o pagamento de pensão por morte de dependente inválido se segurado do RGPS que se recuse a submeter-se a exame médico pericial a cargo da Previdência Social, processo de reabilitação profissional por ela prescrito e custeado, tratamento dispensado gratuitamente, exceto cirúrgica e a transfusão de sangue, que são facultativos. Questão correta, mas aqui a gente vai falar o seguinte, pessoal, a questão está correta realmente. Toda vez que o INSS solicitar que o indivíduo se submeta a algum tipo de tratamento, de reabilitação, para que ele melhore e volte ao mercado de trabalho, é obrigatório. Imagine, tem uma fisioterapia específica que vai melhorar o seu tendão, que você vai poder voltar a digitar e voltar para o seu trabalho. Olha que beleza. Você pode falar, eu não quero fazer, eu me recuso a fazer, eu não gosto de fazer fisioterapia.
Pode? Não pode, tá? Então, se tiver esse serviço de reabilitação prestado aí pelo INSS, colocado à disposição do segurado, e isso fizer com que ele possa retornar ao mercado de trabalho, ele é obrigado a fazer. O que ele não é obrigado a fazer? Cirurgia e transfusão de sangue. Essas duas coisas não existe obrigação. Mas o porquê que eu trouxe essa questão? Essa questão batida, né, gente? O pessoal já sabe disso aqui, essa questão batida. Eu trouxe essa questão para comentar com vocês uma alteração recente que nós tivemos no artigo 101 da Lei 8.213, em virtude da medida provisória 1113 que está em vigor. Olha só qual é a fofoca bombinha do momento, que a gente tem que ver se vai ser mantida ou não, se essa medida vai ser convertida em lei ou não. O que o artigo 101 da Lei 8.213 está nos falando? É o seguinte: o segurado em gozo de auxílio por incapacidade temporária, auxílio acidente ou aposentadoria por incapacidade permanente e o pensionista inválido cujos benefícios tenham sido concedidos judicial ou administrativamente, são obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a se submeter-se a... Primeira observação importante. O que essa medida provisória trouxe de novidade para a gente? Colocou o sujeito que recebe auxílio acidente, incluiu o indivíduo que recebe auxílio acidente nesse rol de segurados que vão ser obrigados a se submeter a exames médicos, tá? Então, essa é a grande fofoca. Exatamente, Bruno, acabei de ver. O pessoal do auxílio acidente vai passar pelo pente fino. Então, primeiro, exame médico a cargo da Previdência Social para avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou manutenção, processo de reabilitação por ela prescrito e custeado, tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos. O aposentado por invalidez e o pensionista inválido que não tenham retornado à atividade estarão isentos do exame de que trata o caput desse artigo, tá? Então, pessoal, essa é a fofoca do momento. Temos só que saber se quando o edital sair, se essa medida provisória vai estar em vigor ou não. Mas ela está em vigor na data de hoje, no momento que essa aula está sendo gravada, ok? Agora, essa é a última questão, gente? Acho que é, né? É a última questão. João, casado com Ana desde 10 de janeiro de 2018, é segurado do regime geral de previdência social desde 1º de julho de 89, tá? Na qualidade de contribuinte individual. Então, ele é segurado há muitos anos, beleza. Ele pretende solicitar ao INSS, em julho de 2019, dia do seu aniversário de 50 anos, sua aposentadoria por tempo de contribuição. Ou seja, essa provinha aqui provavelmente foi antes da reforma da Previdência. Beleza. Considerando a situação hipotética, as disposições legais vigentes acerca do direito previdenciário, julgue o item que segue. Considerando-se o tempo de casados de João e de Ana, caso ele venha a falecer por qualquer motivo em junho de 2019, ela não terá direito à pensão por morte. Deixa eu ver. Ele é casado com Ana desde 2018, tá? E ele quer solicitar... ele é casado com Ana desde 2018, janeiro de 2018. Caso ele venha a falecer em junho de 2019, ou seja, 1 ano e pouco de casamento, ela não terá direito à pensão por morte? Pergunto a vocês, isso aqui é muito legal. Acompanhem minhas aulas de segunda-feira, que em breve teremos aulas de pensão por morte. O que acontece? Depois de 2019, a legislação passou a instituir algumas regras específicas para o cônjuge ter direito à pensão por morte, tá? Primeira observação, pessoal, pergunto a vocês, existe carência para a concessão da pensão por morte? Não tem carência, não tem carência. O que nós temos são alguns requisitos específicos para o cônjuge, só para o cônjuge, para os dependentes não. Então, não tem carência para o recebimento da pensão por morte. E quais são esses requisitos específicos para o cônjuge? É necessário que exista entre o falecido, o segurado que faleceu e o cônjuge, mais de 2 anos de casamento ou união estável, e que o segurado tenha vertido mais de 18 contribuições previdenciárias para a Previdência Social. Sendo esses 2 requisitos cumpridos, será concedida pensão por morte ao cônjuge sobrevivente proporcional à sua idade. Significa dizer que se o indivíduo falece e deixa uma esposa jovenzinha, 20 aninhos, flor da idade, ela vai receber pensão por morte por um curto período. Caso ela tenha mais de 45 anos, a pensão por morte dela vai ser vitalícia. Então, notem que esses 2 requisitos, 2 anos de casamento ou união estável e as 18 contribuições mensais recolhidas pelo segurado que faleceu, são requisitos
para que a concessão da pensão por morte seja paga proporcionalmente à idade do cônjuge sobrevivente. Agora eu te pergunto, e se algum desses requisitos não forem cumpridos? Que é o caso da questão que teria só 1 ano e meio de casamento, né? Não teria mais do que isso. Se algum desses requisitos não foi cumprido, como o tempo de casamento ou união estável, a pessoa, o cônjuge sobrevivente, não vai receber pensão por morte? Errado. Vai receber pensão por morte, sim, mas apenas 4 meses de pensão por morte. É por isso que a gente diz que a pensão por morte não tem carência. Por quê? Cumprindo ou não os requisitos, a pensão por morte vai ser concedida. A diferença é que, em relação ao cônjuge, caso esses 2 requisitos não sejam cumpridos, vai ser concedida a pensão por morte tão somente de 4 meses. Caso os requisitos sejam concedidos, será concedida a pensão por morte proporcionalmente à idade do cônjuge sobrevivente. Nós temos uma tabelinha, que nós trabalhamos essa tabelinha em sala de aula. Essa tabelinha tem que memorizar, tá? Que vai depender da idade. Então, muito jovem vai ser por tanto tempo, mas com mais de 45 anos já passa a ser vitalícia. Então, é basicamente isso, pessoal. Mas coloquem na cabeça de vocês, não tem carência para pensão por morte. O que existe são requisitos para o cônjuge. Tem requisito assim em relação ao filho? Não. Se o filho é menor de 21 anos, não é emancipado, automaticamente vai ter direito à pensão por morte de indivíduo assegurado, tá ok? Então, apenas atenção a isso. Então, essa questãozinha aqui, ó, fala que ela não vai ter direito à pensão por morte. Questão errada. Por que a questão tá errada? E ela vai ter direito à pensão por morte, sim. Ela vai ter direito à pensão por morte de 4 meses. De 4 meses. Né? Ela não vai ter direito àquela pensão por morte proporcional. Mas ela vai ter direito, sim, à pensão por morte de 4 meses. Então, questão errada. Pessoal, finalizamos, terminamos, chegamos ao fim dessa aula de questões. Eu espero muito ter auxiliado no estudo de vocês. Eu espero conseguido ter atingido a minha missão, que de fato foi trazer questões bem pontuais, bem assim, fora da regra, porque hoje em dia tem muita questão de direito previdenciário que está batida. E pelo nosso próprio banco de dados, se a gente for pegar as questões de FCC, FGV, CESP, tem muita questão batida, principalmente para aqueles alunos que já estão ali firme e forte. Então tem questões assim que são fáceis. Então tentei pegar algumas questões pontuais, algumas questões fora da curva, para a gente tentar aproveitar a aula de questão para isso. Porque a matéria em si, o básico da matéria como um todo, a gente tem lá nas nossas aulas, na nossa segunda-feira, para os assinantes do Direção Concurso. Quem não assinou está perdendo seu tempo, assinem. Então, o básico, né, toda a matéria completa, nós temos nas aulas. Essa aula de questão é para chamar de fato a atenção do candidato para aquilo que ele não se atentou durante uma aula, por exemplo, ou durante uma leitura da legislação, por exemplo. Então, foi isso que eu quis fazer aqui com vocês. Eu espero ter conseguido atingir meu objetivo, espero que vocês estejam satisfeitos, espero que tenha sido satisfatório. Um grande abraço. Agora eu vou encerrar, vou ler a fofoca do chat, tá? Não falem mal de mim, tá? Não falem mal de mim, por favor, tá? Vamos lançar uma olhada, você brincadeira. Então agora eu vou ler a fofoca, porque assim eu fico dando aula, mas eu fico vendo, começou o kkkk, falo, opa, que fofoca é essa? Eu quero saber, mas às vezes não posso ler, né? Que difícil pra mim controlar a vontade de saber uma fofoca, muito complicado isso pra mim. Mas é isso, pessoal. Um grande abraço pra vocês. Ótimo final de semana. Espero vocês segunda-feira na nossa aula cheia de fofoca bomba, tá ok? Um beijo e até a próxima.